Mais forte, vamos lá. O tema da mensagem é um encontro com Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, o médico, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 13. Versículo 13. É uma mensagem que eu já preguei aqui há algum tempo, e eu quero poder compartilhar algo que está no meu coração com vocês, depois de um domingo maravilhoso. Você que não viu ou ouviu a mensagem de domingo, corre lá no YouTube para você, não agora, né? Mas quando você chegar em casa, durante a semana, vai ouvir a mensagem que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Eu falei sobre qual tipo de igreja nós queremos ser, o que nós sonhamos, o que nós pensamos como igreja, e uma mensagem para você refletir e nós caminharmos juntos no mesmo propósito. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles, eu vou ler aqui na minha versão, tá certo? Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros, tem uma versão que diz que ficava a 11, mas uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como quem impedidos de o reconhecer. Então ele lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Eu vou repetir: eles pararam entristecidos. Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era o quê? Ele era um profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos, anote esse versículo, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, ou seja, nós esperávamos que ele fosse um libertador político. Aí o versículo 22 vai dizer: é verdade que também algumas mulheres do nosso grupo, isso ainda é eles falando com Jesus, algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro. Versículo 23, vai passando, e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele está vivo. Próximo versículo, o 24: alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. O versículo 25 vai dizer: e ele lhe disse: como vocês custam a entender, como demoram para crer em tudo que falaram os profetas. Fala para quem está pertinho de você e diga assim: às vezes você demora para entender o que Deus tem, às vezes você demora para cair a ficha. O versículo 26: não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Ele já não tinha falado que era necessário tudo isso acontecer? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as escrituras. O versículo 28, vai passando, me ajuda o pessoal da mídia. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Aí o que aconteceu? Versículo 29: eles porém insistiram muito, né? Eles cantaram a música lá da harpa: fica conosco nosso amado e bom Jesus, fica conosco, pois o dia já findou, está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Olha o versículo 30, quando estavam, em que lugar que eles estavam agora? Eles estavam na mesa, com quem? Estava com eles, Jesus e os discípulos. Na mesa, ele pega o pão, ele toma o pão e ele deu graça,
ele partiu e ele deu a eles. Olha o versículo 31. Então os olhos deles foram quê? Abertos. E agora, só agora, eles reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as escrituras? Vamos mais um pouquinho. Imediatamente, anote essa palavra, imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. O versículo próximo que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Diga comigo, graças a Deus. Esse texto é um texto conhecido e ele mexe comigo, mexe com o meu coração, porque essa palavra, ela precisa ser relembrada. O nosso Deus, ele é um Deus que faz promessa, e ele é um Deus que ele se importa com você. Ele é um Deus bondoso, como a gente tem falado esse ano. Pode colocar o tema da mensagem aqui na tela. É um Deus que ele vai ao encontro do homem e da mulher no dia da nossa dor. Esse texto vai falar, a leitura ela já é explicativa, mas eu quero dar um panorama rápido. Jesus havia morrido, Jesus estava com os discípulos, e antes da morte ele diz: olha, é necessário que eu padeça, eu vou passar por isso, eles vão me esbofetear, eu vou ser maltratado, né? O véu vai ser rasgado, a minha carne vai ser rasgada, eu vou morrer, mas não esqueçam, eu estou hoje fazendo uma promessa, eu estou fazendo uma aliança, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E a Bíblia vai dizer que acontece exatamente como ele fala, vai acontecer exatamente como as escrituras nos falam. Só que uma coisa é você saber que tem uma promessa, mas outra coisa é você estar preparado para quando vai acontecer o que Deus falou. E nós achamos que no caminho da promessa somente coisas boas vão acontecer aos nossos olhos, e que momentos ruins parece que não vão chegar, dias de tristeza. Só que a bondade de Deus, e aqui eu quero que você comece a entender, a bondade de Deus, ela também é manifesta quando você não entende nada o que está acontecendo. Porque a gente acha que a bondade de Deus é só quando Deus diz sim para tudo que a gente quer. A gente acha que a bondade de Deus só está quando Ele diz o sim, quando Ele diz o amém. Então Ele é Deus, então tem promessa, então tem glória a Deus. Mas aqui nesse texto nós vamos entender que eles conheciam Jesus de uma maneira, eles conheciam uma parte de Jesus, eles conheciam um Jesus político. Olha só que a ideia daqueles discípulos era o seguinte: olha, ele vai ser aquele que vai vir redimir Israel, ele vai, certo, se manifestar como alguém político, ele vai se levantar, vai ter uma rebelião, vamos tomar o poder em Roma. Eles imaginavam isso, só que o Senhor não veio, essa não era a vontade dele. Escute, a primeira coisa que eu quero começar a trabalhar com você aqui é que nem sempre aquilo que você acha que acabou, acabou realmente. Às vezes Deus precisa mostrar para você, sacudir com as nossas bases, mexer com a nossa estrutura. Às vezes Deus precisa derrubar ídolos do nosso coração que nós não sabemos que está ali. E às vezes é necessário um tempo de lágrima que você não sabe, e você acha que essa lágrima é maldade de Deus. Mas tem coisa que lá na frente você vai entender. A lágrima derramada hoje é a bondade de Deus para você descobrir coisas que estavam no teu coração, que se não fosse através dessa dor você nunca descobriria. Na realidade existem dores que nós achamos que é por causa de algumas coisas, mas na realidade de repente a dor que você está sentindo hoje é um ídolo que Deus está derrubando dentro de você, dentro do teu coração, que de repente estava impedindo você de ter a revelação maior. Você tinha uma revelação muito reduzida do que Deus tem para você, mas se Deus não derrubasse esse ídolo, e de repente esse tremor que você está sentindo nesses dias na tua alma, no teu coração, é o gigante caindo dentro de você, através de um não, que às vezes é necessário. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmãos? Porque quando a gente lê o Salmo 139, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau.
É importante essa oração, porque a gente acha que a gente é sempre top demais, que a gente é perfeito demais, e a gente quer a garantia da promessa baseado naquilo que nós achamos que, na nossa performance, porque Deus tem que fazer, porque eu fiz tudo certo. Então a gente bota Deus na parede, e quando Deus não faz, nós ficamos frustrados e decepcionados. Por quê? Porque, como eu falei no domingo, chamamos Deus, queremos que Deus caminhe no nosso caminho, e o segredo não é você chamar Deus para caminhar no teu caminho. Nós aprendemos que é nós que precisamos caminhar o caminho dele, entrar no plano dele. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que nem todo final, aquilo que parece que acabou, realmente acabou. Porque os discípulos aqui, eles estavam tristes. Olha só, os olhos estavam fechados, eles estavam tristes, com os olhos fechados. Eles estavam, em outras palavras, decepcionados. Decepcionados com quem? Decepcionados com a liderança, que era Jesus. Estavam decepcionados com Cristo, porque eles largaram a vida. Você imagina você abandonar tudo para viver uma vida, viver um projeto, e aqui, de repente, eles viram que parece que eles ficaram sem chão. Você já ficou sem chão? Você criou toda uma expectativa, só que por que aconteceu isso com esses discípulos, mesmo eles caminhando com Jesus? Porque você pode estar caminhando com Jesus, mas tendo uma expectativa errada daquilo que Ele quer. Você pode estar com a tua visão a respeito do Evangelho distorcido. Então, quando Jesus morre, a Bíblia vai dizer que Ele tinha a promessa: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E olha a graça de Deus, olha a bondade de Deus, porque Jesus vai ao encontro agora, vai ter um encontro que vai mudar a vida de alguém que está frustrado, que está decepcionado, que achou que acabou, que olha para a sua realidade e acha que não tem mais jeito. Mas o que leva alguém que está caminhando com Jesus se desviar do caminho? O que leva alguém que está tão firme, que parece que caminhou com Jesus e parece que, e de repente você vê, está longe. A Bíblia vai dizer que ao saber que Jesus morreu, esses dois homens, eles vão pelo caminho de Emaús. Havia um lugar chamado Emaús. Eles vão fazer uma caminhada cerca de 10 quilômetros, segundo o texto que nós lemos, e eles vão caminhando. A Bíblia vai dizer que eles estão tão tristes, paralisados, eles estão parados, porque é uma tristeza tão profunda no coração deles, porque algo não saiu na expectativa deles. E a minha pergunta é: como fica o teu coração quando algo não sai conforme o que você planejou, conforme a tua vontade, conforme o teu plano? Nesses dias eu fui muito treinado, por isso eu estou pregando isso para você. Sabe por quê? Porque Deus prova o nosso coração para ver como nós vamos reagir quando Ele diz não, quando não é o tempo dEle, quando não é a vontade dEle. Ele quer revelar algo maior que de repente na hora nós não estamos entendendo. Quem está comigo até aqui? Então esse texto vai dizer que eles estavam decepcionados, e de repente, eu preciso de dois aqui. Você consegue, pastor? Os dois pastores, pastor Everton, vem cá. Eles estão, os dois indo no caminho de Emaús, triste. Eles estão tristes, os dois tristes, caminhando tristes. E a Bíblia vai dizer que eles conversavam do que estava acontecendo, e de repente, quem que aparece? Jesus. Vem, Jesus, vem. É todo dia que tá. Vai lá, Jesus aparece e começa. Jesus pergunta para eles: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que vocês estão assim? Está sabendo? Mataram o nosso mestre, o grande profeta, poderoso em obras. Você não está sabendo o que está acontecendo, não? A Bíblia vai dizer que eles estavam tristes, eles estavam paralisados. E aqui eu quero falar algumas coisas para vocês. A primeira coisa, o sentimento deles que era o fim. E eu vim aqui dizer para alguém: não é o fim. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que um momento de tristeza, cuidado com o teu emocional. A tua vida não pode ser guiada pelas tristezas, porque um momento de tristeza faz você sair do lugar onde Deus tem promessa para você. Eu vou sair do lugar onde eu estou, vou sair da Jerusalém, e eu vou porque eu estou triste. Você acaba não se movendo pela profecia, você se move pelas tuas emoções, você se move pelo teu momento, você se move pela tua dor, você se move pela tristeza que está no teu coração. E tristeza que vira mágoa pode fazer você ficar insensível à presença do Espírito Santo.
Então a palavra hoje para você não é que acabou, é eu estou trabalhando em você, diz o Senhor. A segunda coisa, não deixe essa tristeza fazer você sair da geografia que Deus tem para você. Ele disse: olha, vocês fiquem em Jerusalém, os discípulos estão em Jerusalém, mas tem alguém que disse: eu vou arrumar um outro caminho, eu vou arrumar outro caminho, eu vou arrumar um outro lugar. Eles vão para onde? Qual é o lugar que a Bíblia fala que eles vão? Emaús, que o texto vai dizer que era um lugar de águas mornas. Eles deixaram o lugar de paz, Jerusalém, para ir para esse lugar. Eles deixaram a fonte da vida para buscar outras águas. E às vezes as pessoas que saem da geografia que não deveria sair, eles ainda: Deus sabe do meu coração, eu tenho uma direção de Deus, e eu vou pelos meus caminhos, querendo agora que Deus abençoe a direção que eu estou. Mas na realidade, a direção e o caminho que eu tomei não é fruto da direção profética de Deus, não é fruto de uma palavra, não é fruto de algo que veio do céu, não é fruto de uma promessa, é só fruto de uma tristeza do coração. Está entendendo, irmãos? Então, aqui de repente, aí como é que é esse encontro que eles têm com Jesus? E aqui é muito interessante, porque o que leva, vem cá vocês dois, o que leva alguém que estava tão firme sair do lugar da promessa? O que leva alguém que está na igreja a se desviar dos caminhos do Senhor? Sabe qual é a fonte de pecado? A fonte de quebra de aliança, a fonte das coisas piores que acontecem, chama uma palavrinha chamada esquecimento. Eu esqueço quem Deus é, eu esqueço que Deus falou, eu esqueço da profecia, eu esqueço do que fizeram por mim, eu esqueço das palavras que eu recebi. E agora eu não me movo mais por aquilo que Deus é, o que Deus falou, o que eu sou. Eu esqueço da minha identidade, eu esqueço do que Deus disse, que eu sou mais que vencedor, que eu sou vitorioso. Eu esqueço da profecia que Ele disse: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia. Ainda não é o terceiro dia, ainda não é o final, e você já está colocando pedra. Você está colocando pedra no túmulo onde o Senhor falou: ei, ainda não é o ponto final. Bispo, mas já colocaram, não fui eu, outros colocaram, não importa, Deus é poderoso, Ele vai remover, Ele vai fazer, ainda que o cenário diga assim: não tem jeito. Mas por que Ele vai fazer? Por causa da bondade dEle. Então, esquecer do que Deus falou, esquecer de quem Deus é, a gente esquece do caráter de Deus. A gente fica triste porque a gente esquece do caráter dEle. Ele é soberano, Ele sabe de coisa que você não sabe, Ele sabe lá na frente, Ele sabe de como vai ser tua vida, Ele sabe de como vai ser o teu amanhã. Ele é soberano. Descansa na soberania do teu Deus, descansa na bondade dEle, descansa na confiança de que realmente Ele é o teu Deus. Descansa. Nos dias mais difíceis da minha vida, eu decidi uma coisa: descansar na promessa que eu tinha. Eu tenho uma promessa, ainda que o cenário seja totalmente contrário do que você está vivendo. Creia na promessa, não esqueça da promessa, não esqueça da bondade, não esqueça que você é filho, não esqueça, pastor, mas eu estou assim. Não, eles tinham tudo para dizer: olha só que, olha a graça, olha a bondade de Deus, porque agora Jesus, Ele vai chegar diante deles, mesmo eles esquecendo a promessa. E aqui eu quero ensinar outra coisa: quem se move fora da geografia que Deus tem, fora da graça que Deus tem, vai sempre querer levar outro junto, porque não era um discípulo, era 2 discípulos no caminho de Emaús. Cuidado com as tuas decepções, cuidado com as tuas frustrações e as tristezas do teu coração, que levam você a querer sair da tua casa e abandonar o teu casamento. Cuidado com o momento de tristeza na tua empresa. Às vezes você pede conta da empresa que Deus está querendo te prosperar lá, mas por causa de uma tristeza momentânea lá na empresa, você está pedindo conta do lugar onde o Senhor fez promessa. Aí Deus fala, Deus usa profeta, você se alegra, você vai, primeira dificuldade que tem lá na tua empresa, você vai no patrão e pede as contas. Por quê? Porque você não está se movendo baseado a promessa, você está se movendo baseado
numa tristeza momentânea da tua alma. E sabe o que acontece com uma tristeza? A Bíblia vai dizer que eles ficaram insensíveis à presença. É um nível de tristeza tão grande que já não ouve mais ninguém. Tudo que quer é alimentar a mágoa, tudo que quer é alimentar o seu momento. Então eles ficaram tão insensíveis. Olha o perigo de uma vida triste. Eles estavam tão tristes que Jesus chegou, estava caminhava com eles. Jesus falou com eles, caminhou com eles, e eles não perceberam a presença de Jesus. Está cheio de gente frustrada com o evangelho, com igrejas, com liderança, com casamento, com patrão. É um nível de tristeza tão grande que tem trabalhado na vida das pessoas nesses dias, a ponto delas ficarem insensíveis. Elas podem vir para um culto como esse, um louvor quebrando tudo, a igreja se quebrantando, mas ela está ali, mas parece que ela está pensando em outra coisa, porque ela está insensível. O fato não é que Jesus não está no ambiente, o fato é que eu fiquei insensível por tudo que eu já passei, por toda a decepção. Inclusive eu estou decepcionado com Jesus. Tem gente que não fala, mas a sua decepção é com Jesus, porque Jesus não fez como você achava que deveria fazer. Lembra de Lázaro? Quando Lázaro morre, Marta e Maria vão chamar ele, e ele não vem, o mestre não vem naquela hora, ele vem depois de 4 dias. E daí a fala delas: ah, Senhor, se tu tivesse aqui, agora não tem mais jeito. Elas estavam frustradas e decepcionadas, porque às vezes a gente planeja para Jesus curar o Lázaro, e quando Jesus não cura o Lázaro, a gente quer ficar triste, a gente não fala. Ou como a Marta e Maria chegaram a falar: se tu tivesse aqui, agora não tem mais jeito, como se fosse, agora já acabou tudo, é o ponto final. É como eles estavam sentindo, mas o que elas não entenderam é que Jesus não queria curar, Ele queria fazer algo maior, era ressuscitar. E às vezes a gente está insistindo e triste porque a gente quer algo, e a gente fica emburrado com Deus, sendo que Deus está dizendo: eu quero fazer algo melhor, eu quero fazer algo maior, mas você está insistindo em algo que eu não quero agora. E sabe por que vem a frustração? Porque a frustração com Jesus vem porque a gente ainda não matou a nossa carne, porque a gente não consegue renunciar o nosso eu e dizer: seja feita a tua vontade. Sabe de onde é que vem as frustrações? É de nós queremos e acharmos que Deus tem que fazer exatamente como eu planejei, como eu quero. E quando sai do meu controle, nós... Ei, deixa eu falar, Ele é Deus e nós somos servos, Ele é Senhor. Se Ele fizer tudo que você quer, é você que é o Senhor e Ele é servo, porque Ele tem que obedecer tudo que você está pedindo. Vamos botar as coisas no lugar, amém, gente? Vocês estão aqui? Ele é Senhor. Então é muito importante nós entendermos essa questão. Então cuidado para essa frustração, cuidado para essa tristeza, inclusive com Jesus, com liderança, porque Ele era o líder. Fazer você às vezes sair da geografia. Disseram: ficar em Jerusalém, ficar em Jerusalém, ficar em Jerusalém. De repente você já esqueceu tudo que Deus falou a teu respeito que vai acontecer nessa casa, nessa família, nessa cidade. Porque é muito mais fácil eu procurar um Emaús, é muito mais fácil eu mudar de cidade. Mas deixa eu dizer, Jesus está indo ao encontro deles. Eu acho que isso é graça, isso é bondade. É quando Jesus tem paciência com a gente. Como Jesus tem paciência. Jesus não chegou falando: ei, vocês esqueceram, ei, eu estou aqui. Jesus não chegou dando um esculacho neles, não. Jesus chegou com muita paciência. Jesus ouviu eles. O que aconteceu? E eles falaram: olha, você é o único que não está sabendo o que aconteceu aqui. Aquele que nós demos a vida por Ele, caminhamos com Ele, projetamos por Ele, mas agora eles entregaram Ele à morte, e agora nós estamos sem chão. E Jesus vai ouvindo, Jesus vai ouvindo. Fala para quem está do seu lado, diga assim: não saia do lugar da comunhão. Não saia do lugar da comunhão. Fala para a pessoa do outro lado, diga: não esqueça da promessa. Quem tem promessa aqui? Cadê aquele? Não, levanta as duas mãos para o alto. Quem tem promessa aqui? Não esqueça da promessa. Ainda que o teu momento possa ser ruim, ainda que o dia possa ser ruim, não
Não esqueça, Deus tem uma palavra, Deus tem uma promessa, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pode passar o tempo, eu não sei, de repente você está na sexta-feira da dor, de repente você ainda está no sábado, mas eu vim aqui hoje pregar, o domingo da ressurreição está chegando, Jesus está indo ao teu encontro, a bondade de Deus está pegando alguém aqui, levanta a mão, a bondade de Deus está alcançando alguém, a bondade de Deus vai alcançar a tua casa, a bondade de Deus vai alcançar a tua empresa. Ora labacata, quem crê, diga glória a Deus. Agora, quem você ouve traz influência sobre a tua vida no dia da tua dor. Quem você ouve, você lembra Josué, quando os espias que vão, 10 voltaram trazendo, vai dar ruim, é muito bom, mas olha, não é para nós. Quem você ouve pode fazer você, impedir você de entrar no que Deus falou. Agora Josué e Caleb tiveram outro espírito, e eu quero declarar, essa igreja precisa ter um outro espírito. Nós vamos entrar naquilo que Deus tem para nós. A tua casa vai entrar, por quê? É porque a gente é forte. O que vai acontecer é porque você é inteligente. O que vai acontecer é porque você é estratégico. O que vai acontecer é porque você tem contatos políticos, é isso? Não. O que vai acontecer esse ano é por causa da bondade de Deus. É por causa dele. É a bondade de Deus que fez ele, antes de ser assunto ao céu, ele morreu, ressuscitou, mas antes dele ir ao céu, ele aparece. O que ele faz? Ele vai aparecer para eles. Vai ter que ter, irmão, mas cuidado quem você ouve. Fala para quem está do seu lado, no dia da tua tristeza, cuidado quem você ouve, porque quem você ouve pode deixar você paralisado. Às vezes é melhor ouvir alguém que te confronta do que alguém que fica lambendo as suas feridas. Tem relacionamentos que estão ao nosso redor que não curam, só lambe as feridas. Que Deus levante, irmão. Tem igreja que a mensagem só lembra as feridas das pessoas que vêm, para poder semana após semana as pessoas virem. Não é por causa da bondade, é porque se eu deixar elas ainda doentes, só dar uma lambidinha na ferida, elas vão voltar semana que vem por causa disso. Porque se eu curar, eu tenho medo de ter pessoas curadas e o evangelho que eu pregar, elas descobrirem, elas não vêm mais. Estão me entendendo, irmãos? O que é que nós queremos aqui? Pessoas curadas. E às vezes para curar precisa confrontar. Quem está aí, irmãos, diga glória a Deus. Agora, uma outra coisa importante, eles estão me ajudando aqui, obrigado por vocês estarem aqui hoje. Cuidado com o caminho errado, porque no dia da tua tristeza, cuidado, porque quando tem gente que tem cara de espiritual, mas o propósito é te tirar do caminho. Vou repetir, vou falar em inglês agora. The books. Cuidado, nem todo mundo que tem cara de espiritual. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu final é caminho de morte. Provérbios 14, versículo 12. E a gente precisa entender o que a Bíblia está dizendo. Eu não vou deixar o lugar alto para descer para Emaús, porque quem sai da vontade de Deus nunca sobe, ele só desce. Quem está fora da rota, quem entra fora da rota do céu, da vontade do Senhor, ele nunca avança. Abraão era um homem de Deus, mas desceu ao Egito. Nem todo homem de Deus às vezes caminha na vontade de Deus. Abraão desceu ao Egito e ele não foi bem sucedido. Gênesis capítulo 12, o versículo 10 até o 13. Por quê? Porque o Senhor não era direção para ele, porque ele não creu na provisão de Deus. Olhe para mim, cuidado para você não mudar a rota que Deus te falou por uma ausência de resultado momentâneo. Deus falou, faz assim, fica assim, faz desse jeito, aí não tem resultado naquilo que você obedeceu, que Deus mandou fazer, e você daí diz, já que não deu desse jeito, vou fazer do meu jeito. Cuidado para não, às vezes é exatamente aí que Deus vai te testar.
exatamente nesse momento para ver se você vai permanecer no caminho dele ou se você quer um caminho alternativo. Cuidado com o caminho errado. Fala para alguém, cuidado com os caminhos errados. Jesus é o caminho, Jesus não é o atalho, ele é o caminho, ele é o caminho. Lembra de Ló? Ló mudou-se para Sodoma. Ele diz: não, vou me separar de Abraão. Mudou para Sodoma, perdeu tudo, porque foi zóio grande. O zóio grande, o final dele é não ficar com nada. Quem quer tudo fora da vontade de Deus, o seu final é nada. Então a gente precisa entender o caminho, cuidado com o caminho errado. Ô Jonas, às vezes a gente precisa de um grande peixe para nos engolir. Aí a gente passa os 3 dias, Júlia ministrou louvor hoje poderosamente. Mas aí a gente passa 3 dias. Eu não sei quantos dias você está dentro do grande peixe. E a gente começa a dizer que o grande peixe é maldição. O grande peixe é o momento duro da minha vida. Mas o grande peixe na realidade é a bondade de Deus e você não consegue ver. É difícil dar glória a Deus assim pelo grande peixe. É difícil quando a gente está num lugar desconfortável. Que é isso? Escuro. Mas eu tenho que ficar 3 dias lá. É difícil quando Jesus ele precisa fazer o que ele precisa fazer, morrer, ficar 3 dias naquele lugar. As pessoas não estão entendendo nada, o porquê daquilo. Às vezes as pessoas olham para você e não entendem os teus 3 dias. Mas eu vim aqui dizer, está acabando. Alguém aqui pode estar na sexta, alguém pode estar no sábado, mas eu vim dizer, o domingo está chegando. Está chegando, tá? Quem crê nisso? Ô pastor, foi os 3 dias mais demorados da minha vida, eu não aguento mais isso. Então cuidado, gente, cuidado com os caminhos que você acaba pegando. Fala para quem está do seu lado assim, cuidado com os caminhos que você toma. Sabe o que Jesus está fazendo nesse culto, nessa terça-feira? Curando a paralisia da mágoa. Eu sei que é chato, mas hoje é culto de terça-feira, é para acordar no meio da semana. Pega na mãozinha dele com todo carinho e diz assim, ó, Jesus está te curando de toda mágoa, toda tristeza. Ei, você pensou em sair, você pensou em mudar a geografia, mas o Senhor está dizendo, é aqui que eu te quero, é nesse lugar, eu vou curar teu coração. Tem gente que está me ouvindo na internet, que está dizendo assim, eu estou triste, eu estou lá em Emaús. O Senhor está dizendo, volta para a tua Jerusalém, diz o Senhor. Essa, eu acho muito perigoso a gente perder. Mas a gente pode perder muita coisa, mas perder a sensibilidade da presença de Jesus, eu acho que é a pior perda. Seguir outro caminho, fala. Seguindo outro caminho pode até perder a identidade. Porque você acha que se encontrou agora. Não, porque eu sei o que eu vou fazer. Sabe nada. Não, porque eu tenho controle. Ô nega, fica tranquilo, nega. Confia em mim. Tem tudo no controle. Jesus olhando, amorzinho, fica tranquilo, tenho tudo no controle. Jesus olhando, no caminho de Emaús vocês estão perdidos. Só que Jesus não deixa você. Ei, não é porque você está triste com Ele que Ele vai te abandonar, não. Porque Ele é Deus. Graças a Deus que Ele é Deus e Ele é Senhor. Ele está curando gente de tristeza aqui. A Bíblia vai dizer que eles estão com os olhos fechados. Irmão, você pode estar vindo na igreja e não ter a visão do Evangelho de forma correta. O que faz uma pessoa se desviar? É ter a ideia errada sobre Jesus. É achar que Ele é um Jesus. Não, Ele vai fazer do meu jeito. Ele vai ser um revolucionário. O termo que eles usaram lá, que Ele é um profeta. E a gente acha que Ele vai fazer. E daí, quando Ele não faz do meu jeito. Sabe por que aconteceu tudo isso aqui? Para frustrar a vontade do homem, para que ele entenda a visão celestial. Às vezes Deus frustra algum dos teus planos para trazer uma visão maior do que você
imagina, uma visão que você ainda não teve. Sabe o que Jesus vai fazer nos próximos dias com a gente? Sabe o que vai acontecer esse ano aqui com essa igreja? Nós vamos ter uma revelação bíblica de Jesus como nós nunca tivemos antes. Quem acredita nisso? O que o Espírito Santo tem soprado no meu coração, o nome da super terça não vai mudar, mas vai acrescentar. Vai ser a super terça na palavra. Essa igreja vai ser conhecida como uma igreja bíblica, porque no dia das tuas guerras, o que vai te fortalecer não é o que você conheceu, não é sobre o que te falaram, é sobre o que você conhece. É sobre você conhecer a palavra, você conhecer as escrituras. Essa igreja aqui vai estar lotada nos cultos de terça-feira. Escute o que eu estou falando. E as pessoas virão para cá com papel e caneta. As pessoas virão para esse lugar com caderno, com fome de aprender da palavra do Senhor. Te prepara para todo culto de terça-feira. Traz papel, traz caneta. É para quem quer aprender a palavra. Aleluia. Ei, vem cá rapidinho, Pedro. Olha só, pega essa palavra. Tem uma realidade espiritual que está perto de você que você ainda não viu. Jesus estava perto deles. Havia uma realidade espiritual que estava ali, mas eles ainda não viram. Existe, vou explicar melhor. Quem lembra de Abraão subindo com Isaac para ser sacrificado? Lembra? Abraão está subindo para um lado, e certamente o Senhor já estava subindo pelo outro com o cordeiro. O cordeiro já estava lá preparado. Quando ele vai sacrificar, o que aparece? Ele sempre esteve lá. Existem realidades que Deus vai mostrar para você somente no partir do pão. Os olhos vão se abrir e você vai começar a ver. Eles estavam na mesa da palavra. Através da palavra, o coração começa a queimar e eles começaram a ver uma realidade. Não é que uma realidade que vai chegar, Deus não vai chegar. Jesus já está ali, Jesus já teve um encontro. Tem gente aqui que só vai ser descortinado os seus olhos e você vai ver o que já está aí, mas você não está conseguindo perceber. Vai ter revelação do Cristo de uma maneira muito diferente. Tem gente que está há anos na igreja, mas esse ano vai ter uma revelação de Cristo como nunca antes. Quem está crendo nessa palavra, quem está crendo, você vai dizer assim: parece que eu nunca conheci o Evangelho. Tem uma outra faceta do Evangelho de Cristo que eu só estou conhecendo agora. Por quê? Porque meus olhos foram abertos. Fala para quem está do seu lado: Deus está abrindo os teus olhos a uma realidade espiritual que está aqui, mas que até agora você não estava vendo, mas pela palavra você vai ver. Tem uma realidade espiritual que já estava ali com Abraão. Tem um nível de provisão, pastor Leandro, que já está aí. Já está aí. Tem um nível de provisão que o Senhor vai abrir os teus olhos para ver o cordeiro. Ei, você está subindo e está achando que é você, que é a tua força. Não, que é a tua obediência. Não, ele já, enquanto você está subindo, ele já está com tudo pronto lá em cima. Tinha uma provisão. Você lembra de Agar, quando Abraão diz assim: Agar, sai daqui. Ela vai para o deserto com o filho, vai chorando: Senhor, eu vou morrer aqui. E daí o que ela faz? Ela coloca a criança debaixo de uma árvore e ela deixa ali a criança para morrer, que ela está no deserto. E ela sai com um tiro de flecha de distância, porque ela não quer ver. Mal ela sabia que de repente ela escuta o choro. A criança chora e ela vê o quê? Uma fonte de água. Porque ela estava tão presa na cambuquinha de água dela, e ela estava chorando pela cambuquinha. Às vezes Deus permite acabar a cambuquinha para que a gente possa ver uma realidade. Ah, pastor, mas é deserto. É nesse lugar que ele gosta de fazer fonte para confundir todo mundo. Pastor, está difícil, te prepara, Deus vai colocar fonte no deserto. Eu vou liberar, você não entendeu, Deus vai colocar fonte no deserto. Deus vai trazer níveis de provisão em lugares inesperados que você diz assim: não é possível. Mas como é que Deus vai fazer se eu não coloquei, não tem água no deserto? Sabe por quê? É bondade de Deus. Te prepara para experimentar a bondade de Deus. Te prepara, Tael, para experimentar a bondade de Deus. Te prepara para essa semana. Não, vocês ainda não pegaram a palavra. Quem está crendo aqui que Ele é poderoso para colocar uma fonte no deserto, você está aí murmurando, está todo triste por causa da cambuquinha d'água, e Ele está dizendo: ei,
Ei, não acabou. Tem uma realidade espiritual que está perto de você, que você não estava vendo, mas eu vou revelar para você. Ralabacata, aplauda o Senhor se você crê nessa palavra. Ralabacata, teus olhos vão se abrir. Diga comigo: Senhor, abra os meus olhos. Lá em 2 Reis capítulo 6 tem uma história. Eliseu está com seu servo, e de repente todo lugar onde Eliseu o profeta estava é cercado pelos inimigos. E aquele servo ficou desesperado: nós vamos morrer tudo, acabou, não tem mais jeito. Aí o que Eliseu disse? Ei, fica tranquilo, você não está vendo? Você não está vendo aqui? Os anjos têm um exército ao nosso redor. Você acha que está sozinho? Você acha que eles são maiores? Não, tem um exército aqui ao nosso redor. Tem um exército ao redor da tua casa. Tem um exército ao redor da tua vida, trabalhando a teu favor. Você não está sozinho, não é? Nunca foi sobre você, foi sobre quem está por você. Porque se Deus é por nós, quem? Aí Eliseu tem que dizer assim, ó: Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa ver o que ele não está vendo. E eu quero ser profeta hoje, como Eliseu. Senhor, abre os olhos deles, para que eles possam ver aquilo que eles não estão vendo até agora, a realidade espiritual. De repente essa igreja só estava vendo de forma natural, mas a minha oração nessa noite, como profeta de Deus nesse altar: ei igreja, olhe, o mundo espiritual está se movendo sobre nós. O mundo espiritual está se movendo nessa causa. Você acha que o mundo espiritual está parado? Você acha que a bondade de Deus não está se movendo? Abre, Senhor, os olhos dele, para que ela possa ver a tua bondade, Senhor. Quem está comigo nessa mensagem? Agora, a gente chega à reta final. Eles estão conversando, e daí Jesus tem paciência. Ei, cuidado com esse teu evangelismo aí, que você não tem paciência. Jesus teve paciência com você. Tá certo que às vezes a gente: Senhor, liberta ele aqui, liberta ela. Tenha paciência, fala com alguém: tenha paciência, porque Jesus esteve com você. Obrigado pelo amém animado. Como é que os olhos deles são abertos? E aqui a gente chega à reta final da mensagem. O texto bíblico vai dizer que Jesus começa a pregar a palavra. Não, vocês não estão entendendo o que é. Jesus, eu fico pensando, escola bíblica com Jesus. Ele diz assim, ó: o texto vai dizer que ele começou a falar de si mesmo, sobre o que a Bíblia falava sobre os profetas, sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia chama Pentateuco. O que a lei falava, o que os profetas falavam, e o que os salmos, que tudo falava sobre ele. Ontem eu trouxe na escola de líderes aqui, eu falei: a Bíblia é tudo sobre Jesus. Vamos ler a Bíblia com a ótica de Jesus? Porque, olha só, quando você ouve a pregação: porque Davi vai vencer o gigante, ele vai derrubar com uma pedra o gigante. E assim como aquele jovem que era improvável pegou a pedra e derrubou algo que era muito grande. Quando já ouviram a pregação? Derrubou. Assim como Davi venceu, você também vai vencer. Não está errado, mas o fundamento, porque a gente está colocando sempre a gente na mensagem. Não, porque eu sou Davi, eu vou ter a vitória. Não, sabe quem é aquele Davi que foi rejeitado pela família, pelos irmãos, e ele foi vencer algo que parecia ser impossível, chamado pecado? É Cristo. O Davi é Cristo, e ele não precisou de 5 pedras, uma só. Ele derrubou o pecado que Saul, o primeiro Adão, não conseguiu derrubar. Ele derrubou. Quem está entendendo aqui, irmão? Não é sobre nós, a Bíblia é sobre Jesus. Então Jesus está pregando para eles sobre Jesus. Quem é que falou que o Antigo Testamento não tem Jesus no Antigo Testamento? Ele está aqui. Fala para quem está do seu lado: é tudo sobre Jesus. Quer ver o que ele, bispo, para terminar, qual é a palavra que Jesus pregou? Ele está dizendo assim, ó: ei, vocês ainda não entenderam.
Mas Adão, o primeiro Adão, ele trouxe queda. Mas Jesus é o último Adão. Ele vai trazer vida. Romanos capítulo 5, versículo 14. Ele está dizendo: ei, sabe o Isaac? É o filho da promessa. Isaac é aquele que sobe um monte com o cordeiro. Ei, não é sobre Isaac. Aquilo lá é tipologia do Cristo que também ia subir a montanha. É tudo sobre ele. Ei, sabe o José do Egito? Aquele que foi rejeitado pelos seus irmãos, aquele que foi vendido por preço de escravo. Sabe o José do Egito que foi injustiçado, mas ele foi exaltado para ser salvador do mundo e provedor do pão? Sabe quem é esse José? Esse José é Cristo. Ele está pregando essa mensagem. A escola bíblica de Jesus, ele está falando o que os profetas, o que o Salmo falava a respeito dele. Ele está dizendo: ei, sabe o que era o Cordeiro Pascual lá de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7? O sangue das verbas que foram colocados nas portas, que livrava da morte, o Cordeiro Pascual. Quando o espírito da morte passava, e aquelas casas que tivessem o sangue, elas seriam livres. Sabe quem é esse? É Cristo. Agora, cada casa que tem o sangue de Cristo dentro de você, quando o espírito da morte vem, ele não pode tocar você, não pode tocar você, não pode tocar você. Por quê? Porque tem a marca do sangue, tem a marca, é sobre Cristo em nós. Ele está pregando, ele está dizendo: ei, sabe o tabernáculo? Ei, vocês não sabem que é Oplas, mas o tabernáculo, cada utensílio aponta para Cristo. O pão da proposição é Cristo, a luz do candelabro é Cristo, o caminho é Cristo. Ei, Hebreus vai dizer que o véu que foi rasgado de alto a baixo era a carne dele. Quando a carne, ei, os soldados estavam batendo em Cristo, eles estavam arrancando a carne. Mal eles sabiam que cada vez que eles estavam arrancando a carne, o véu estava rompendo, o véu estava sendo aberto. E agora, quando o véu se rasga de alto a baixo, nós temos acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Ele está pregando, ele está dizendo: ei, vocês não sabem, sou eu. A serpente de bronze, em João capítulo 3, o versículo 14, a serpente levantada no deserto, para que todos aqueles que olhassem para essa serpente, o veneno da serpente, eu sou a serpente levantada. Lembra que eu falo aqui na Santa Ceia? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vai pregando, ele falou isso, o que tinha no Pentateuco, mas ele também vai dizer o que os profetas falaram a respeito deles. Ele vai dizer lá em Isaías 53, olha, sabe o servo sofredor, que a Bíblia vai dizer, é a tipologia mais clara da substituição. Ele é um homem de dores, ele é aquele que levou sobre si. Sabe aquele que a Bíblia vai dizer que da semente da mulher nascerá um, sabe, Jesus já estava lá. Lá em Gênesis ele vai dizer: ei, sabe quando o homem pecou e ele tenta fazer folhas de figueira para tampar a sua nudez, a justiça própria, e ele disse: olha, Deus manda tirar as folhas e faz um manto sobre ele de peles de carneiro. Para ter aquelas peles, um animal precisava morrer. Sabe, Jesus não está só no Novo Testamento, ele já estava, é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele já foi preparado para nos salvar, para nos resgatar, para nos libertar. Alguém pode dizer graças a Deus? Ele está dizendo: eu sou o servo sofredor. Ele está dizendo, Jeremias 23:5, eu sou o renovo. Jesus como um broto que nasce da linhagem de Davi, trazendo justiça. Ele está dizendo: eu sou o renovo. Sabe Jonas? Ele está dizendo lá sobre os profetas menores. Jesus cita especialmente Jonas como um tipo da sua morte. Sabe aquele Jonas? Ele diz assim, ó, Mateus 12:40. Mateus 12, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Ele está fazendo a tipologia. Eu também sou Cristo. Eu vou ficar 3 dias lá no túmulo, mas ao terceiro dia a morte não vai me parar, as tristezas não vão parar, nada vai me parar. Ele está dizendo, ei, sabe o que a Bíblia fala em Ezequiel 34? Ele é, aleluia, aquele que profetiza que ele é o bom pastor, que o bom pastor buscaria as ovelhas perdidas. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Tudo isso é a mensagem que Jesus está pregando para eles. Ele está dizendo, não somente a mensagem dele era o que acontecia no Pentateuco com os profetas, mas ele diz, os salmos também.
Sabe o que diz o Salmo 22? O Salmo 22 está falando: ei, na sexta-feira eu sou aquele que disse: Deus meu, por que me desamparastes? Eu sou aquele do Salmo 22. Mas ele diz: eu também sou aquele do Salmo 23, versículo 4, do sábado. Se a sexta-feira é o dia da dor, é o dia que eu quero, é do Getsemane. Se o dia da sexta-feira é o 22, o 23 é o sábado. Versículo 4: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A ida de Jesus é o inferno. Ele está dizendo para eles: eu sou aquele que estou também lá no Salmo 23, versículo 4. Mas não parou na sexta-feira, não parou no Salmo 23, porque tem o Salmo 24, é o domingo da ressurreição, que diz: levantai a porta as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? O Rei da Glória, o Deus forte, o poderoso, aquele que cumpre promessa, aquele que faz do fim virar um começo, aquele que muda a história, que diz: é o antes e o depois de Cristo. Ele está dizendo: eu sou aquele que está lá no Salmo 110, o sacerdote eterno. Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele estabelece Jesus como rei e sacerdote. Ele está dizendo lá em Salmo 118: eu sou a pedra angular. Ele está dizendo no Salmo 23: eu sou o pastor provedor. E a Bíblia vai dizer que agora o coração deles começa a queimar. Só que eles estão chegando agora na casa. Jesus vai fazer o que? Jesus tem um encontro com eles, mas Jesus faz que vai embora. Só que agora faz que vai embora, mas eles dizem: não vá, fica conosco. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Ei, sabe o que existe um princípio que muitas vezes nós não estamos praticando, chama hospitalidade. Hospitalidade, quem é hospitaleiro sempre recebe um extra do céu sobre a sua vida. Eles entram, Jesus entra, eles estão na mesa. Existe um mistério na mesa. Bota a tua família na mesa. Lá na minha casa ninguém fica um no sofá, outro, todo mundo na mesa. Às vezes é difícil, às vezes tem que chamar umas 10 vezes, mas todo mundo na mesa. Hoje a gente foi muito impactado com a Lili, porque a gente fez a oração. A gente foi comer numa padaria, fizemos uma oração e terminamos a oração. E ela ficou orando. E ficou orando. A gente começou a olhar um para o outro, meus filhos começaram a orar, eu cutuquei a bispa, e depois ela disse: amém. Eu aprendi muito naquela hora com ela. A gente precisa se conectar de verdade com o céu. E na mesa, repita comigo: existe um mistério na mesa. A Bíblia vai dizer que agora na mesa, quem tem autoridade se move na mesa. Jesus pega o pão, e agora vai dizer que ele vai partir o pão. E no partir do pão, os olhos deles, porque não adianta só queimar o coração se o olho não abrir. Irmão, por isso a ceia é muito importante. A gente não valoriza a ceia. A gente precisa entender a ceia do Senhor. Às vezes a gente usa, Santa Ceia, mas biblicamente não existe esse nome Santa Ceia. Existe a ceia do Senhor, porque a ceia, Ele é santo, Ele é o Senhor. Eu sei que a gente usa tradicionalmente isso, mas é ceia do Senhor. Às vezes eu brigo com eles lá da mídia e digo: bota ceia do Senhor e não Santa Ceia, porque quem é santo é o Senhor. Amém, irmãos? A gente tem que santificar o Senhor e não apenas a ceia. A gente entende que a obra da cruz, eu não vou brigar por isso, a gente entende. Só que existe um mistério na ceia. A ceia não é só para os perfeitos. A ceia são para aqueles que estão entristecidos. A ceia é o lugar da revelação. A ceia é o lugar onde os seus olhos se abrem. A ceia é onde você é reposicionado. A ceia é o lugar da comunhão. A ceia é o lugar do perdão. É o lugar onde você abre os teus olhos. E a Bíblia vai dizer: quando Jesus parte o pão. Eu quero declarar nesse domingo, nós vamos ter o partir do pão. Você vai estar aqui nesse domingo, e eu quero profetizar: quando partimos o pão, eu quero declarar, você vai ter uma revelação do Cristo, hoje mesmo, amanhã, mas no domingo também. E você vai ver o que você não estava vendo. A Bíblia vai dizer que Jesus desaparece. E eles falavam: por acaso não ardia o nosso coração quando Ele pelo caminho nos falava das Escrituras? E eles, a Bíblia vai dizer, imediatamente eles voltaram. É imediatamente
Imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Voltaram da onde? Obrigado. Eles voltaram, olha para mim, voltaram da onde eles não deveriam ter saído. Deixa eu falar para você que está me vendo, tem uma Jerusalém que você precisa se posicionar. Não deixa a tristeza te roubar do lugar da promessa. Quando eles entenderam, eles disseram: vou voltar para a comunhão, vou voltar a estar junto com os irmãos, vou voltar a servir, vou voltar a ser uma bênção para alguém, porque eu entendi que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. A primeira promessa era a ressurreição, mas existia uma promessa. Ele está dizendo: eu vou derramar, eu vou ser assunto ao céu, mas virá o Consolador, virá o Paracleto, virá o Espírito Santo. Fica de pé no seu lugar se você está crendo na promessa do derramar do Espírito Santo. Eu sinto Deus nesse lugar. Deus está dizendo para você: não acabou. Chegou a hora, imediatamente. Diga comigo, imediatamente. Ah, se você entendesse o que é imediatamente. Não, eu vou arrumar algumas coisas. Não, é imediatamente. Não esqueça da promessa. Quem aqui tem promessa de Deus na sua vida? Lembra da promessa. Ele é fiel, ele vai fazer. Ele vai fazer, mas do jeito dele. Não é desse jeito que você... Ele frustra. Quando você bate o pé dizendo que quer do teu jeito, ele frustra. Mas até a frustração de Deus é uma bênção para nós. Na hora a gente não consegue entender, mas lá na frente a gente vai dizer: obrigado, Senhor, porque tinha algo no meu coração. Eu te conhecia só como um rei político, mas agora eu te conheço como o Deus do Pentateuco, eu te conheço como o Deus dos profetas, eu te conheço como os salvos, mas eu te conheço também como o Deus da graça, da bondade de Deus, como o Deus que está perto, que não está longe. Eu queria que você levantasse as duas mãos, se você acredita que Ele é o Deus que cumpre promessa, se Ele é um Deus fiel, Ele é o Deus que quer ter um encontro com você, assim como aqueles homens convidaram Jesus. Eles disseram: ei mestre, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Eles disseram: Senhor, entra, aqui nós ouvimos a tua palavra, nós ouvimos o Senhor pelo caminho. Olha só, que Jesus que se importa com você, que vai ao teu encontro, isso é graça. Existe a rota do declínio, mas existe o caminho da graça. Você pode até se afastar. Sabe o que é a graça? É o filho pródigo voltando para casa. Sabe o que é a graça? É o retorno ao posicionamento, à sua identidade, ao que Deus tem para você, mas agora com uma outra mentalidade. Depois de tudo isso, você tem uma outra visão sobre Jesus, você tem uma outra visão sobre o reino de Deus. Mas não para aí. Ele diz assim: agora te prepara para o maior derramado do Espírito Santo da tua vida. Eu vou te recompensar com a maior experiência que você já teve. A minha glória virá sobre você, porque você está no lugar exatamente aonde eu quero. Você pensou em sair, você pensou em mudar de cidade, você pensou e fez do teu jeito, mas daí eu vou segurando tudo, eu vou trancando tudo, para você entender que sou eu. E se não for a minha graça sobre a tua vida, não é sobre os teus planos. Chegou a hora de abandonar os teus planos, chegou a hora de você viver o que eu quero para você, diz o Senhor. Chegou a hora, você pegou caminhos errados, ei, sendo meu discípulo, caminhando comigo, mas você não entendeu a profundidade, por isso você estava frustrado, por isso você ficou longe de mim durante 3 dias. Mas eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu estou indo ao teu caminho, eu sou Deus que cuido de você. Mesmo você murmurando, mesmo quando você é infiel, mesmo quando você pensa em voltar para o mundo, mas eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus que vou te resgatar, eu sou o teu Deus que vou te levantar, porque tu é meu filho. Eu não desisti de você, eu não desisti da tua casa. A promessa está de pé. Ei filho, sabe o que a minha morte fez? Todo mundo estava em festa. Olhe para mim bem rapidinho. No dia da maior festa no mundo espiritual, alguém estava triste. Cuidado para você não perder a maior festa. Cristo dividiu a história, antes e depois. Quando nós entendemos a obra de Cristo, a nossa vida é dividida antes e depois. Eu quero declarar essa noite o encontro com Jesus que você está tendo hoje. Essa palavra não é só para quem não é crente, vai entregar. Essa é para todos que aqui estão. O encontro de hoje
vai trazer um antes e o depois na tua vida. Não é na tua vida, é na nossa vida. O culto de hoje é um culto onde o Senhor diz: igreja do Senhor, assim como a palavra foi no caminho, a palavra é o que reposicionou. A palavra pregada fez eles voltarem imediatamente, fez o coração arder. E a minha oração é que a partir desse culto de hoje, o fogo do Espírito volte a queimar no teu coração. Volte a queimar, vai voltar a queimar, vai voltar a queimar. Você vai voltar, teu coração vai voltar a queimar pela palavra, vai voltar a queimar pela comunhão. Você estava indo por um caminho, mas esse fogo vem para você. Você vai dizer: eu quero estar na comunhão, eu quero estar em Jerusalém, eu quero estar com os irmãos, eu quero estar no lugar do derramado do Espírito Santo, eu quero estar no lugar, eu quero ir onde o Espírito Santo tem para mim. Eu não me movo mais sem Ele. Eu quero, meu coração vai queimar por vidas, meu coração vai queimar pela palavra, meu coração vai queimar e estar junto com os 11 que estão aqui. Tem gente esperando no lugar da comunhão, na minha Jerusalém, na minha casa, no lugar onde Deus. Eu oro por isso. Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu oro por isso. Oh, peça esse fogo agora. Oh, com o teu coração. Eu preguei a palavra. Oh, mas eu oro pelo partir do pão nessa hora. Eu oro agora pela comunhão. Você possa convidar Jesus. Entra, Jesus. Entra, pega o pão e parte, Jesus. Eu quero cear contigo, Jesus. Não me deixa fora, Senhor. Não adianta estar dentro da casa, mas se Jesus não está na casa. Ah, Jesus, nós te convidamos para vir nessa casa, Jesus. Nós te convidamos. Levanta as duas mãos acima da tua cabeça. Diga: nós te convidamos, Jesus. Te convidamos, Jesus, para a tua casa. Eu não quero só um encontro para o lado de fora. Eu não quero um encontro só na igreja. Jesus, entra na minha casa, lá na minha casa. Eu quero ter um encontro íntimo. Eu quero ter um encontro. Eu quero ir para o secreto contigo. Eu quero ir para a mesa. Eu quero olhar nos teus olhos, Jesus. Eu quero nesse momento, com os meus olhos vão se abrir. Eu profetizo que os teus olhos se abram agora. Eu profetizo que o teu coração volte a queimar. Eu profetizo sobre a tua vida os desejos de orar, o desejo de estar na casa do Senhor, o desejo da presença, o desejo do lugar secreto agora, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei o que te entristeceu, eu não sei o que te fez parar. Se Satanás fez um projeto para trazer tristeza, para fazer você largar, abandonar o lugar da comunhão, eu quero dizer hoje: a palavra venha ao teu coração, os teus olhos sejam abertos, o teu coração volte a queimar, porque hoje você está tendo um encontro com a graça de Deus. Ele te resgatou. Se não fosse Ele, você estava perdido. Se não fosse Ele, você estava na depressão. Se não fosse Ele, você estava, meu Deus do céu, você tinha tantos motivos. Você tinha tantos motivos para parar. Você tinha tantos motivos para não permanecer. Você tinha tantos, mas o Senhor disse: eu te resgato, eu te trouxe, foi a minha graça. Não é porque você é bom, não é tuas estratégias, não é porque você conhece tudo sobre ministério, não é porque você sabe tudo sobre os bastidores de igreja. Não. Tudo isso puder até te fazer trazer tristeza, mas a minha graça te trouxe de novo. Hoje os teus olhos estão sendo abertos. Existe uma realidade espiritual que a partir de hoje eu declaro sobre essa igreja percebendo uma realidade espiritual. Eu libero essa palavra hoje com a autoridade de Deus. Nos próximos cultos, nas próximas semanas, nos GCs, eu declaro: você entendendo o que não entendia, você tendo discernimento de coisas que você não tinha antes, você tendo a revelação que o pastor muitas vezes não vai conseguir suficiente aqui, mas o Espírito aí na tua casa. Por quê? Porque você vai convidar Ele para a tua intimidade. Você vai entrar no teu quarto, você vai fechar a porta e você vai se comprometer com o Espírito Santo e dizer: Senhor, se revela a mim. Espírito Santo, obrigado porque meu coração voltou a arder. Tem gente que tem anos de evangelho, mas estava frio. Tem gente aqui que tem até cara de chamado, serve, faz um monte de coisa na igreja, mas o Senhor viu que o teu coração, você estava indo pela rota do declínio. Você pegou o caminho de Emaús e você estava perdido, mas Ele disse: eu estou indo atrás de você. Eu estou indo atrás de você, eu estou resgatando você. Os teus olhos serão abertos e imediatamente você vai voltar. A Bíblia vai dizer que Ele voltou e Ele pregou sobre a ressurreição. Quero declarar: você vai ter um entendimento da palavra, e aquilo que antes você valorizava tanto, você já não vai valorizar mais, porque o teu coração foi alinhado. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu Espírito. Abre os olhos e aquece os corações. Abre os olhos
e aquece os corações. Obrigado, Senhor. Perdoa-nos por esquecer de quem o Senhor é, da tua força, da tua grandeza, do teu poder. Perdoa-nos, Pai. Senhor, nós descansamos no teu cuidado. Obrigado pela graça que vai nos encontro, mesmo no dia que nós não estamos bem, estamos frustrados, decepcionados, com vontade de largar tudo, de ir embora da cidade, de abandonar família, de deixar a igreja, mas o Senhor vai ao nosso encontro com bondade, sem acusação, sem apontar o dedo. O Senhor nos ouve, o Senhor libera a palavra, o Senhor faz um discipulado com a gente, o Senhor vai até a nossa casa, o Senhor nos permite comer o pão da misericórdia e da graça, o Senhor abre os nossos olhos e o Senhor nos reposiciona imediatamente. Assim seja com essa igreja, no nome de Jesus. Todos digam amém.